Olá, primeiro ano. Está começando agora a aula de biologia. Eita, Lele! Está começando a aula de biologia sobre características dos seres vivos. Alguma dessas características eu tenho quase certeza que vocês já viram ao longo dos anos no ensino fundamental, como forma de reprodução, sobre a questão da nutrição, obtenção de energia, metabolismo, não sei se vocês viram, mas alguns desses conceitos eu creio que quando a gente falar sobre eles já vai dar uma clareada na cabeça de vocês, tá? É bem simplesinho, é um conteúdo de introdução, na verdade, né? Só que cai muito sobre esses conteúdos simples nos vestibulares, né? É claro que são questões um pouquinho mais elaboradas, só que os temas são muito simples. Então, só prestar atenção, até mesmo na hora de fazer os deveres, para conseguir responder de forma correta. Então, vamos ao conteúdo, né? Características dos seres vivos são características que todos os seres vivos têm, né? É claro que dependendo do ser vivo que a gente está trabalhando, ele vai ter uma forma, ou quem sabe as duas formas, ou uma forma durante um período da vida, depois ele muda a forma, a característica, né? Então varia muito de ser vivo para ser vivo, mas todos os seres vivos têm essas características. Quais são elas? Né? Reprodução, todo ser vivo precisa se reproduzir. Mutação, todo ser vivo ele pode sofrer uma mutação e uma evolução através da genética e da seleção natural. Hereditariedade, que está aqui embaixo, que é hereditariedade, que é a possibilidade de passar características às próximas gerações, né, de pai para filho. Obtenção de energia, de que forma esse ser vivo consegue obter energia. Nutrição, né, de que forma ele se alimenta, de que forma ele vai, se ele vai produzir seu próprio alimento ou não. Metabolismo, que é na questão de como o corpo vai sintetizar as moléculas, gerar essa energia. E isso é isso. É isso. Tá? Então são tópicos bem simplesinhos que a gente vai falando aos poucos. Vamos lá então. Reprodução. Reprodução, nós temos dois tipos de reproduções encontradas nos seres vivos: assexuada e sexuada, né? Sexuado, o que seria? É quando eles fazem sexo? Nem sempre, né? Sexuada se refere à produção de gametas, de células sexuais, que geralmente nos mamíferos, né, é o espermatozoide e o ovócito. Eles se unem para gerar um novo ser vivo. Então, se o ser vivo ele produz essas células sexuais, célula feminina e masculina, automaticamente ele tem uma reprodução sexuada. Assexuada, né, é a falta, não tem, né, ó, dois xizinhos, não produz células sexuais, né? Eles se reproduzem através de outra forma, como brotamento, repartição, né? Quando ele mesmo divide, perde um pedaço do corpo e gera um novo ser vivo. Multiplicação, né? Que as bactérias têm esse dom de fazer essa multiplicação celular, né? Ou divisão celular. Então, são formas de reprodução sem precisar produzir células sexuais. Fechou? Próximo tópico: mutação. Mutação, como eu já mencionei, é a modificação do DNA. É quando, através da genética, ocorre uma mutação, uma diferenciação do DNA daquele ser vivo, originando, ganhando ou perdendo uma nova característica e originando um novo ser vivo, né? Geralmente, o que gera mutações é a mudança do ambiente, né, e as características genéticas. Então, bota dois seres vivos com características diferentes, mas a seleção natural, né, vai possibilitar a evolução e uma mutação genética. Fechou? Próximo tópico aqui embaixo: hereditariedade, né? Características que são passadas pelas gerações, de pais para filho, né? Então, esse DNA, que é onde estão as características, ele pode ser passado, na verdade, ele vai ser passado as informações desse DNA para a próxima geração, para os seus filhos. Então, um filho ele vai herdar características tanto do pai quanto da mãe, né? Então, essas características são passadas de pai para filho, né, ao longo das gerações. E aqui eu fiz um desenho, né? Então temos um pai,
né? Preto, de olhos verdes, uma mãe preta de olhos azuis. O filho daí ele herdou a boca da mãe e o olho verde do pai, né? Criando então, comprovando que as características são passadas de pai para filho, ok? Ou de pais para filho, né? Ficou claro? Próximo tópico. Obtenção de energia. Obtenção de energia é como o ser vivo ele é capaz de obter energia, né? A gente sabe, provavelmente vocês vão se lembrar ou não, no oitavo ano a gente estuda um pouquinho o corpo humano, que para o nosso corpo gerar energia, a gente precisa de alimento, né? Consumir alimentos e também fazer o processo chamado respiração, né? Então a gente consegue pegar o oxigênio, a gente pega os nutrientes dos alimentos e com isso a gente gera energia, né? Só que temos alguns seres vivos que eles não usam oxigênio para conseguir obter energia. Eles utilizam outro processo que ocorre na ausência sem o oxigênio, né? Esses seres vivos que fazem esse processo sem oxigênio, a gente chama de seres anaeróbicos, né? Eles fazem um processo anaeróbica, que é sem oxigênio ou sem a ausência de oxigênio, tá? Então, quando não possui oxigênio para obter energia, é um processo anaeróbico. Quando se utiliza oxigênio, ó, esse daqui é o narigão, tá? Quando o ser vivo ele pega o oxigênio do ar e inspira para conseguir obter energia, a gente chama de processo aeróbico. Seres vivos aeróbicos, ok? Então, sem oxigênio, se o ser vivo consegue obter energia na ausência de oxigênio, anaeróbico. Se ele utiliza oxigênio, aeróbico, ok? Fechou. Próximo tópico, nutrição, né? Nutrição, lá no sétimo ano, quando a gente estuda toda aquela variedade de seres vivos, fungos, bactérias, animais, plantas, a gente aprende um pouquinho sobre nutrição, que é a forma que o ser vivo tem de adquirir seu próprio alimento, né? Como é que ele vai se alimentar. E temos duas formas, autotrófica e heterotrófica. Autotrófica, como até o próprio nome fala, por isso que eu sublinhei que é a palavra auto, auto é eu mesmo, né? É eu conseguir. Então, autotrófica, eu produzir meu próprio alimento, né? Quem fazem isso? Algumas bactérias, algas e plantas, né? Elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da quimiossíntese, através da fotossíntese. Então, elas não precisam se alimentar de outro ser vivo. Elas, através de nutrientes encontrados no ambiente, ela consegue produzir o seu próprio alimento. Então, aqui, exemplo, as plantinhas, né? E a heterotrófica é aquele que ele precisa se alimentar de outro ser vivo, né? Ele não produz seu próprio alimento, então ele vai se alimentar da matéria orgânica de outro ser vivo, que pode ser uma planta, pode ser restos de comida, pode ser um animal, né? Ele vai se alimentar de outro ser vivo que existe na natureza. Ele não consegue produzir de forma automática o seu próprio alimento, né? Então, exemplo, nós temos uma grande variedade, né? Temos bactérias, fungos, né? Foi um funguinho aqui. Ó, o fungo ele é heterotrófico. Ele vai fazer a decomposição de matéria orgânica encontrada na natureza, né? Tanto animal quanto vegetal. Um tronco apodrecido vai brotar fungos ali, né? O fungo vai cair nesse ambiente, vai brotar, vai crescer e vai se alimentar dessa madeira apodrecida, ok? Então, autotrófica, plantas e algumas bactérias e algas que fazem fotossíntese e quimiossíntese, e a heterotrófica que se alimenta de outro ser vivo, ok? Para finalizar esse conteúdo, né, e não ficar muito extenso, o metabolismo. O metabolismo é como o corpo dele consegue sintetizar, produzir essa energia, né? Se ele vai quebrar moléculas ou se ele vai construir moléculas. Como assim? Vamos explicar aqui, ó. Metabolismo é dividido em dois grupos: anabolismo e catabolismo. Anabolismo é a construção de moléculas, né, que pode ser para gerar energia, para ter uma reserva energética e etc.
Um grande exemplo disso são as plantas, né, no processo chamado fotossíntese. Por quê? O que acontece? A fotossíntese ela pega moléculas simples, né? Então ela pega nutrientes que estão aqui no solo, né? Ferro, proteínas, nutrientes no geral, né? Então ela pegando esses nutrientes aqui que estão no solo, ela vai absorver, vai pegar o gás carbônico que está no ar, vai absorver a água, que é a molécula H2O, e com a luz solar ela vai conseguir produzir o seu próprio alimento, que a gente chama de glicose, que é o açúcar da planta e a reserva energética da planta. Então essa glicose é o alimento, é o que ela vai utilizar para gerar energia, crescer, fazer frutos e etc. Essa glicose ela é uma molécula um pouco mais elaborada, é uma molécula composta, né? Que tem esse formato assim. Então imagina um CO2, que tem uma molécula simplesinha, né? H2O, que é uma molécula simplesinha também, se originar nessa molécula aqui, ó. Ó, tudo isso daqui é uma ligação química, né? Que vocês vão estudar, provavelmente ainda esse ano, em química, né? Ó, isso daqui é uma glicose, molécula do açúcar das plantas, né? Então, anabolismo é a construção de moléculas complexas, né? Eles pegam moléculas simples e constroem moléculas elaboradas, né? Moléculas complexas. Já o catabolismo é totalmente contrário, é a quebra de moléculas. Ele vai quebrar essa molécula, né, para conseguir obter energia através dessa quebra de moléculas, né? Um grande exemplo disso é a glicólise, que faz o quê? Ele vai quebrar essa molécula de glicose para que nosso corpo consiga obter energia. Então, quando a gente vai comer uma planta, né, para que a gente consiga pegar essa reserva energética da planta e gerar energia no nosso corpo, o nosso corpo ele tem proteínas, enzimas, que são glicólises, que eles vão quebrar essa molécula de glicose para gerar energia no nosso corpo, tá? Então, anabolismo, construção de moléculas, e catabolismo é a quebra de moléculas, né? Os dois têm essa função de gerar energia ou criar uma reserva energética, ok? Esses daqui são praticamente todos os tópicozinhos que tem no livro, eu não deixei passar nenhum, né? É uma explicação simples, bem objetiva. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê em breve.